sabe, às vezes ela fica correndo aí por fora. E aí o que aconteceu? O irmão, ministrando, ele era cantor, falando das maravilhas que o Senhor tinha feito na vida dele, de todas as pessoas, mas a igreja estava lotada, e ele falou, ele me chamou lá na porta, e eu estava até um pouco dispersa, porque eu estava olhando a Rafaela, e ele me colocou no meio da igreja, amados, e ele entregou algo profético na minha vida, por isso que eu estou aqui hoje. Porque esse dia, quando o diabo veio me convidar, eu falei, eu já estava aguardando o convite, não porque sou eu, amados, mas porque é Deus, né? E Deus confirmou depois na vida de outras pessoas também, que Deus está escrevendo uma nova história para mim, né? É um novo tempo para minha vida. E eu não pedi do Senhor para ministrar, todos sabem que eu trabalho com as crianças da igreja, mas amém, né? O Senhor, ele nos capacita. Quando Ele nos chama para algo, Ele nos capacita. Deus nunca vai chamar você para fazer algo que você não seja capaz, isso pode ter certeza. E eu pedi para o Senhor o que eu deveria estar ministrando, né? Aniversário da mocidade. E Deus me deu a passagem que está lá em João 6, uma passagem muito conhecida. Lá fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E ali conta um pouco, né, que Jesus estava ali na Galileia. E o que aconteceu? A multidão, amados, depois que eles conheceram Jesus, eles seguiam Jesus para todos os lados, né? Todos, conforme eles viam bem que Jesus fazendo os milagres, a multidão não cessava de acompanhar. E aquele dia, Jesus, eu creio até que ele gostaria de ter um momento a sós com Deus. E aí o que aconteceu? Quando ele e os discípulos chegaram ali naquele lugar, ele subiu ao monte e de repente, quando ele olhou, a multidão atrás, né? E Jesus falando da palavra do Senhor, só que o que aconteceu? Né? Uma hora, né, a barriga apertou, ele já tinha se passado horas, e Jesus percebeu que todos estavam famintos. E aí, Jesus falou com um dos discípulos, né, o Felipe, e Jesus falou assim, e agora, né, o que a gente vai fazer? O povo está com fome, e os discípulos também começaram a se preocupar. Só que Jesus sabia que a hora dele ia chegar, né, o que ele deveria fazer. E o que ele fez? Ele ficou aguardando, aí um começou a conversar com o outro, e chegou aos ouvidos de Jesus que havia um jovem, né, com 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus chegou nas mãos de Jesus e o que ele fez? Um milagre, né? Jesus levantou para o céu, deu graças a Deus, e houve uma abundância de alimento, e todos comeram, todos se fartaram, né? Todos foram abençoados, e Jesus falou ainda que era o quê? Para recolher, né, os alimentos que sobraram ali, o pão, para que nada se perdesse. Todos se fartaram, todos comeram, todos aproveitaram a presença do Senhor Jesus. Só que o que acontece? Né? Tinha uma hora que Jesus ele precisava ter momentos a sós com Deus. Então o que aconteceu? Jesus ele se retirou novamente para o monte, né? E a multidão foi dispersando. E o que aconteceu, amados? Ele estava ali no monte, né? No outro dia, né, mais para frente ali, em João 6, ali na parte ali no 16, começa a falar que o que aconteceu? Os discípulos, né, eles pegaram os barcos, passaram para Cafarnaum, e Jesus, ele não foi junto com os discípulos. Jesus, ele aguardou, né, o momento de acompanhar os discípulos. E os discípulos pegaram mais revolto, né, eles estavam preocupados, e de repente eles ficaram com mais medo ainda, porque o que eles viram? Jesus andando sobre as águas. Então, amados, não é fácil, né? Vocês imaginam, de repente, eu não sei aí quem é pescador, mas de repente você está pescando em alto mar lá e você vê, né, um homem andando sobre as águas. Então, é para sentir muito medo, com certeza. Só que quando eles perceberam que era Jesus, né, Jesus falou, não temas, sou eu. E aí eles se acalmaram, Jesus entrou no barco, eles saíram, chegaram no outro lado. E Jesus chegando em Cafarnaum, amados, aqui tem uma passagem interessante, que é onde, essa é a passagem que Jesus ministrou no meu coração para contar para vocês. Jesus, o pão da vida. Abra sua Bíblia no versículo, em João 6, versículo 26, que diz assim. Respondendo-lhes Jesus, em verdade vos digo,
Vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Continuando. 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Presta bem atenção no versículo 37, amados. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amados, essa passagem é tremenda, porque depois eu fui buscar em outras a confirmação, hoje ainda Deus me confirmou essa mesma mensagem através de uma outra. Então, amados, o que aconteceu? Os discípulos seguiram, foram para o mesmo lugar que Jesus estava ali para Cafarnaum, depois que Jesus, os discípulos desceram do barco, e Jesus falou para eles: vocês estão me seguindo, não é porque vocês creem naquilo que eu prego, não é porque vocês acreditam em mim, mas vocês estão me seguindo porque vocês comeram do pão, vocês se fartaram. Então aqui Jesus estava falando do quê? Do material. E na realidade, isso é verdade, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas Deus nos acrescenta, amados. Então, na realidade, eles estavam atrás de Jesus, alguns até criam, mas a maioria não. A maioria é pelo aquilo que ele podia oferecer. E a Bíblia não ensina a nós fazermos isso. Nós estamos errados quando nós buscamos o Senhor Jesus só pelo aquilo que ele pode nos oferecer. Nós não podemos estar na casa do Senhor Jesus só atrás das bênçãos. Nós devemos estar principalmente preocupados em fazer a vontade do Pai, atrás do abençoador. E o povo, o que acontece? O povo estava acostumado, já estava mal acostumado. No deserto, os pais andaram 40 anos, seguindo sobre a direção de Moisés. E o que aconteceu? Durante 40 anos, amados, Deus proveu. Então, todos os dias, pela manhã, o maná descia do céu. O maná, eu sei que muitos sabem, mas para quem não sabe, o maná era uma espécie de um pão, E foi tão interessante depois que fazer um estudo sobre isso. O maná ele poderia ser cozido, assado, e alimentava, fartava mesmo, E todas as manhãs Deus providenciava, então não faltava. No entanto, que Deus dava uma ordem assim: só era para recolher aquilo que fosse necessário. Por quê? Porque Deus estava mostrando para eles que Deus ia prover no dia seguinte. Então não havia necessidade de recolher, juntar um monte em casa. Pelo contrário, dava até bicho. Quando os mais espertinhos juntavam muito, ele embolorava, no outro dia não dava para comer. Então, por quê? Porque Deus queria que o povo fosse dependente dele. Deus ia prover no dia seguinte, não tinha necessidade do povo se apressar. E o que acontece? Para os tempos atuais, Deus, quando enviou Jesus é o pão vivo que desceu do céu para as nossas vidas. Então, nós temos o quê?
que estar cientes daquilo, né, que Deus já fez. A maior prova de amor que Deus já deu para as nossas vidas foi ter enviado o Filho dele para nos salvar, né, de todos os nossos pecados. Então ele já levou sobre ele todas as dores, todas as enfermidades, Jesus já levou. Só que o que acontece? Muitas vezes nós não valorizamos isso, né? Nós estamos na casa do Senhor, nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos o Senhor, nós vemos o Senhor fazer milagres. E muitas vezes nós assim, nos tornamos pessoas, mecânico o negócio. A gente entra, canta, louva, adora, né? Muitos sentem a presença de Deus e depois a gente vai embora. E o pão vivo, né, que desceu do céu, que é Jesus, né, ele está todos os dias disponível para nós. Nós não precisamos nos alimentar só quando nós estamos aqui. Né? Aqui tem pessoas que podem vir todos os dias no culto, tem pessoas que não podem vir todos os dias no culto, tem gente que, por motivo de trabalho ou de estudo, vem uma vez por semana. Então, o seu corpo, ele se alimenta uma vez por semana? Não. Né? Tem gente que come 3, 4, tem gente que come o dia inteiro. Então, se você não se alimentar do Senhor Jesus todos os dias, mesmo você não estando aqui na casa dele, amados, você vai ficar fraco, você vai ficar raquítico. Né? Você não vai crescer, você vai ver o outro crescer, o outro se levantar, os milagres acontecerem na vida do próximo, mas e na sua vida? Né? Por esse motivo, muitos fraquejam, muitos abandonam o Senhor Jesus. É verdade. Né? Tem muita gente que vive anos aqui na casa do Senhor Jesus e fala assim, mas eu não vou mais para a igreja não, porque as coisas não acontecem na minha vida, né? As bênçãos que eu tenho pedido do Senhor, Ele não me abençoa. Mas, amados, a Bíblia diz que só na Bíblia tem 30 mil promessas. Você já parou para pensar o que é 30 mil promessas? É muita promessa. Então eu tenho certeza que cada um de vocês que adentrou essas portas hoje, Deus tem não só uma, Deus tem várias promessas na sua vida. A minha, uma delas está se cumprindo hoje. E eu dou glória a Deus por isso, porque essa não é uma das que Deus tem prometido para mim que está se cumprindo. Eu tenho várias. E eu acredito que cada um de vocês é a mesma coisa. Deus tem tantas promessas para cumprir na vida de cada um de nós. Se na Bíblia tem 30 mil, Deus deve ter muitas na sua vida. Só que para nós recebermos a promessa do Senhor, nós temos que pagar um preço. Né? Porque tudo que é muito fácil, a gente não dá valor. Né? Muitas vezes, Deus ele até nos abençoa. Deus abre as comportas do céu, Deus dá um bom trabalho, Deus dá um carro, Deus dá uma família abençoada, só que você não valoriza. Né? Então, muitas vezes, Deus precisa nos dar um puxão de orelha. Porque o que acontece? Senão você não valoriza. Né? A gente recebe muito fácil. É assim, os pais estão aí de prova, né? Muitos aí sacrificam, trabalham o dia inteiro para dar, né, um mundo melhor para os filhos. Às vezes os filhos, ele é tão ingrato que ele não fala nem muito obrigado. É verdade, amados. Olha, os amados até me desculpem de eu estar falando isso. O meu intuito não é trazer uma palavra de repreensão. Quem sou eu? Sou pecadora, sou falha. Mas aquilo que o Senhor ministrou no meu coração e que Ele mandar falar, vocês me perdoem. Mas se eu for para casa e não falar, eu que vou ser cobrado. Mais para frente, lá no versículo 63, aqui o que acontece? Quando Jesus estava explicando que ele era o pão da vida, que as pessoas tinham que comer dele, se alimentar dele, o que Jesus queria dizer com isso? Que as pessoas precisavam aproveitar que ele estava ali, que ele estava ensinando, aprender, endireitar seu caminho, suas veredas. E mais para frente, Jesus começou a falar sobre carne e sangue, que aquele que não comesse da carne, que não bebesse do sangue, ele não teria vida eterna. E as pessoas não entendiam isso, principalmente os judeus, amados, porque os judeus, eles não acreditavam no Messias. Então, o que aconteceu? Eles começaram a murmurar, falando que aquilo que Jesus estava falando era um absurdo, né? Como pode uma pessoa comer a carne e beber do sangue? E o que acontece? Quando Jesus começou a falar isso, até os discípulos, aqui tem um versículo que diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza?
Vamos lá para o 63, diz assim: o Espírito é que vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que Jesus queria ensinar para os discípulos e para os judeus, amados, ali, para aqueles que estavam escandalizados? Quando nós alimentamos mais o nosso espírito, nós crescemos, nós fazemos a vontade do Pai. A partir do momento que você alimenta a sua carne, né, você perde. Porque o que acontece? Quando o seu espírito está forte, você consegue renunciar. Mas quando a sua carne está forte, ela fala mais alto. E o que acontece quando a sua carne fala mais alto, amados? Né, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós começamos a fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor Jesus, quando a nossa carne está forte. Então, por isso que nós devemos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Por que com a nossa vida espiritual? Porque da carnal, amados, quanto mais a nossa carne estiver alimentada, mais ela vai nos tirar da presença do Senhor Jesus. Né? Quanto mais você alimentar o desejo do seu coração, fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor, né, você vai perder. E a Bíblia diz que nós temos, para nós ganharmos, nós temos que perder. Mas não perder no sentido do quê? Perder aquilo que não agrada ao Senhor. Tem muitas coisas que nós fazemos, nós perdemos o nosso tempo. Nós não estamos agradando ao Senhor. Eu estava lá em casa, fazendo uma atividade lá no meu lar, e eu comecei a pensar. Se Jesus, ele estivesse como homem agora no meio de nós, né? Ele estivesse ensinando a palavra do Senhor, nesse mundo atual que nós vivemos, será que Jesus ele nos ensinaria que nós devemos ficar horas na frente do nosso computador, na frente da nossa televisão, na hora, né, com o nosso telefone, horas de repente numa roda de escarnecedor? Será que era isso? Será que Jesus via nos acompanhar em todos esses lugares? E eu fiquei pensando, né? Com certeza não, amados. Porque antigamente eles tinham outras coisas que tiravam o povo daquela época da presença de Deus. Muitos, ao invés de adorar o Senhor, muitos partiam para a idolatria, muitos partiam para os seus desejos carnais, muitos adoravam elementos do sol, a lua, as estrelas, sendo que Deus criou tudo isso para a glória e louvor dele. Né? Então, nós temos o sol, a lua, as estrelas, isso não é para ser adorado. Isso faz parte do contexto do mundo que o Senhor criou. Então, antigamente, eles desviavam os seus pensamentos, desviavam-se dos caminhos do Senhor para essas coisas. Hoje, nós nos desviamos com a tecnologia, nós nos desviamos, às vezes, no lazer, nós nos desviamos no computador, na televisão, nos nossos amigos, às vezes no nosso trabalho, né? Tem tantas coisas que nos tiram da presença de Deus, e eu fiquei pensando, a Bíblia diz que dentro de nós habita o Espírito Santo de Deus. Então, se nós somos templos do Espírito Santo, amados, como é que você perde seu tempo e entristece o Espírito Santo de Deus? Né? Lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornam-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora que nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, amados, quando eu li isso me impactou. Por quê? Porque se nós estamos aqui hoje na casa do Senhor, eu não sei se tem alguém aqui que veio pela primeira vez que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas a grande maioria, pelo que estou olhando aqui, conhece a palavra de Deus. Então, se você aceitou Jesus, se você entregou sua vida para Ele, pediu para Ele escrever o seu nome no livro da vida, você foi batizado, você faz parte do corpo, você toma a Santa Ceia, como é que você, de repente, acha, né, de deixar o seu eu, a sua carne falar mais alto? Então, se nós estamos caminhando, amados, né, para os últimos tempos, hoje se prega em todos os lugares, a vinda de Jesus está muito próxima.
Só que tem muita gente que fala assim, mas eu estou ouvindo isso daí já faz tantos anos, né? Eu já estou aí passando dos 30, Jesus não voltou. Amados, mas sabe por que Jesus ainda não voltou? Por causa que Ele é misericordioso. Deus ainda tem estendido ainda mais de tempo para que eu e você tenha tempo de se consertar na presença do Senhor Jesus. Tenha tempo de parar e pensar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Porque tem muita gente, amados, é verdade, tem muita gente que está na casa do Senhor, mas seu pensamento não está aqui. Eu posso garantir para vocês, eu também já fui adolescente, né? Eu também já tive amigos mundanos, já fiz faculdade, já tive a oportunidade de me perder lá fora, de fazer tudo que não presta. Porque os meus amigos, dentro da minha sala de aula, só tinha eu de evangélica. O resto, os 40, era tudo mundano. Então, convite final de semana, para festas, para tudo que não presta, para drogas, para fumar, para beber, para se prostituir, é o que me faltava. Mas o que acontece? Se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, hoje eu nem poderia estar aqui. Então, amados, o mundo, ele oferece, sim, muitas coisas. Muita gente fala assim, mas não dá para comparar. Lá fora é divertido, lá fora é legal. Amados, mas você pode ter certeza que se você não perder, se você não matar esse desejo que você tem dentro de você, muitas vezes de dar uma voltinha lá fora, Jesus está às portas. Tem gente que está esperando aí Jesus, quem sabe, sei lá, daqui quantos anos. Mas na Bíblia está escrito que quando nós nascemos, Deus já sabe também o dia que nós vamos ser recolhidos, amados. Então, pode ser que você fique para o arrebatamento, mas pode ser que Jesus volte para você hoje. Pode ser que Ele volte para mim hoje. Então, nós devemos estar preocupados com a volta do Senhor Jesus. Por isso que nós devemos aproveitar a oportunidade que Ele tem nos dado. Porque se Ele é o pão vivo que desceu do céu, por que nós estamos perdendo o tempo de comer o que está lá fora? Né? O que te faz deixar de aproveitar para endireitar seu caminho? Né? Você precisa, se você está aqui na casa do Senhor, você está ouvindo a palavra do Senhor, amados, não só eu hoje, mas quantos sobem aqui, né? Tem dia que a pregação está de amor, tem dia que a pregação está de conselho, mas você pode sair daqui, de repente você vai congregar em outro lugar, você vai fazer uma visita, vai ter uma festividade, a palavra é uma só. Não tem mais tempo, amados. Nós não estamos com tempo disponível. Tá? Tem muita gente que fala assim, eu só vou para a igreja quando eu já estiver capengando, porque daí eu já aproveitei tudo. Mas você sabe que Deus vai permitir que você viva quantos anos? Então, o que acontece é isso. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Tem gente que está aproveitando para comer. Tem gente que lê a palavra, tem gente que ora, tem gente que jejua, tem gente que busca. Mas tem gente que está disperso. Não está preocupado com isso. Né? Só vir na casa do Senhor, amados, faz parte, é bom. É maravilhoso ter comunhão, estar aqui, estar adorando, estar louvando, estar buscando. Mas o nosso dia a dia é o que vai definir, né, aquele grande dia. Quando Jesus voltar, ou um arrebatamento para todos, ou para você ainda hoje, né, Ele conhece a sua vida. Ele conhece a minha vida. Ele sabe como eu estou aqui dentro e como eu estou lá fora. Então, muitos, às vezes, têm aquela aparência, né? Os outros falam assim, fulano de tal é uma benção. Mas vai conviver com ele na casa. Tem pessoas que eu escuto falar assim, olha, eu acho que eu vou ter que me mudar lá para a igreja, porque meu filho, meu esposo, minha esposa, eles são muito crentes lá na igreja, mas aqui em casa é mantém. Então, amados, nos últimos dias agora, não há mais tempo de você dar uma voltinha fora. Então, se o seu coração não está 100% aqui dentro, se você ainda não entregou 100% a sua vida para o Senhor Jesus, se você não está preocupado em comer esse pão vivo que Deus enviou para você, se você não está preocupado que Jesus venha fazer uma transformação na sua vida, venha tirar tudo aquilo que está impedindo de você caminhar no reino, amados, aproveita hoje, porque pode ser a sua última chance, sim.
Porque você sabe o dia que Jesus vai voltar para você? Se todos nós soubéssemos, né, o dia que Jesus vai voltar para nós, muitos estariam agora, pode ser que aqui estaria até vazio, porque muitos talvez estariam fazendo milhares de coisas. Eu sei que Jesus vai voltar para mim dia 25 de dezembro, então deixa eu aproveitar bastante. Dia 25 de dezembro eu vou lá, me ajoelho, jejum o dia inteiro, oro, peço perdão para Deus e tá bom. Mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. Você pode ter certeza. Voltando lá, no 6, em João 6, no 37, Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. No 39, a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, amados, se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Você não veio aqui por engano, por acaso. Você não está na casa do Senhor por acaso. Deus colocou você no caminho. Aqui está escrito, eu achei muito interessante isso. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então é Deus que trabalha na sua vida. E quando você abre seu coração e aceita Jesus, Ele transforma a sua vida. Mas Deus precisa falar: ó, meu filho, é aquele ali, é aquela ali. Então, amados, nós não simplesmente, eu vim nesse mundo fazer o quê? Por acaso, minha vida dá tudo errado, não dá nada certo para mim. Mas você já parou para pensar o que você tem feito com a sua vida, amados? A Bíblia diz que Deus, Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. Então, se você está aqui hoje, é porque Deus, Ele quer fazer algo na sua vida. Deus, Ele quer te usar. Então, não é mais hora da gente querer dar uma voltinha lá fora. Não é hora mais da gente ficar brincando de ser crente. Não é hora mais da gente estar disperso na casa do Senhor. Né? O louvor está uma bênção, o fogo está caindo. Tem gente que está preocupado com o celular, está preocupado com a mensagem que vai chegar. Tem gente preocupada que vai fazer depois do culto, que vai assistir na televisão. Amados, se Jesus voltar para você hoje, o que é que você tem para apresentar para o Senhor Jesus? Você está apto a subir? Será que eu posso subir hoje? Então, vamos parar de nos preocupar com as coisas deste mundo, amados. A Bíblia diz que quando nós buscamos o reino, todas as coisas o Senhor Jesus acrescenta. Então, se você vai trabalhar todo dia de ônibus porque você não tem um carro, se você buscar o Senhor Jesus, se for da vontade dele, você vai ter um carro. Você vai ter condições de ir para o seu trabalho de carro, você vai ter condições de terminar sua faculdade, Deus vai te dar um bom trabalho, mas se for da vontade de Deus, porque tem gente que só está preocupada com isso, né? Tem gente que só está preocupada com a vida financeira, com a vida material e espiritual, amados. Você acha que se Jesus voltar para você hoje, Ele vai levar o seu carro, né? Mas eu nem tenho um carro novo. Jesus, você acha que Jesus está preocupado com o seu carro? Jesus está preocupado com o seu trabalho? Jesus não está preocupado com isso. E agora tem gente que fala assim: mas eu posso fazer todas as coisas porque Jesus está preocupado com o meu coração. Jesus, Ele não está montando um banco de órgãos lá no céu, mas Ele não quer só o coração, Ele quer sua vida. Ele te escolheu porque Ele quer te usar. Então, amados, vamos deixar Jesus nos endireitar, vamos deixar Ele trabalhar na nossa vida, vamos deixar Ele nos usar. Então, eu vejo assim, sabe, Deus tem despertado isso, graças a Deus, Ele abriu os meus olhos, meus ouvidos espirituais. Eu também era preocupada com a minha vida material. Até que um dia, eu tomei um puxão de orelha. E por isso que eu estou aqui. Porque meu carro, minha casa, isso não vai me levar para o céu. O que vai me levar para o céu é meu coração puro, é a minha vida no altar. Então é isso que eu desejo para vocês, amados. Vamos parar de brincar na presença do Senhor. Vamos acordar, amados. Nós precisamos estar deixando que o Senhor Jesus trabalhe nas nossas vidas, para que nós venhamos saquear o inferno. Tem muita gente que está querendo sair da casa do Senhor para ir para fora. Tem muita gente querendo ainda dar uma voltinha, amados. Não é tempo de voltinha. Não dá mais tempo de dar voltinha. Não dá mais tempo. Você pode ter certeza que se você sair da presença do Senhor,
Eu não estou profetizando isso na sua vida. Mas tem muitas pessoas que não vai dar tempo de voltar. Então, se você ainda está titubeando, mas ainda tem algumas coisas que eu tenho interesse, eu quero conhecer. Amados, repreenda isso em nome de Jesus, porque é carnal. Se preocupe com a sua vida espiritual. Mas eu não consigo. A televisão, o computador, o meu telefone, os meus amigos, eles tomam muito tempo da minha vida, amados. Mas então, seja rigoroso com você mesmo. Lá em casa, graças a Deus, eu não tenho vergonha de falar isso. Muito tempo eu gostei muito de novela, é verdade. Frequentando a casa do Senhor, eu nasci aqui praticamente. Eu gostava de novela. Só que daí o que acontece? Depois eu comecei a ver que o que é que isso traz para a minha vida. Porque aquilo que está acontecendo lá é muito legal. Né? A gente às vezes torce para um ficar com o outro, quem vai ganhar, quem vai perder. Mas na vida real, amados, isso dói. Na vida real, tudo que acontece lá não é bom para a gente. Então, graças a Deus, hoje eu sou liberta, mas por quê? Porque eu comecei a me policiar, Deus começou a abrir os meus ouvidos e os meus olhos, eu comecei a ver que o que aquilo trazia de bom para mim, quantas horas tomava do meu tempo aquilo. Hoje, pela misericórdia do Senhor, a minha filha, ela é muito inteligente, ela gosta muito de assistir DVD, então, o horário da novela lá na minha casa, quem chegar lá vai ver. Tem DVD lá, eu assisto tudo que é filme infantil, os evangélicos, eu coloco louvor, eu assisto jornal, eu não sou alienada. Tem muitas coisas que eu consigo assistir, mas você precisa se policiar naquilo que você tem assistido, naquilo que você tem gastado tempo no seu computador, seus amigos, a sua conversa tem sido proveitosa, porque tem muita gente que se junta, mesmo nessa igreja, se junta às vezes em rodinha, mas não fala nada que se aproveite. Então, ao invés de você estar preocupado, às vezes com o próximo, com o que está precisando, você está preocupado com isso. Está preocupado com quem você vai ficar no outro final de semana, com quem você vai sair, né? Com quantas pessoas você já namorou, quantas pessoas você ficou. Tem várias coisinhas, amados, que às vezes tomam o tempo da gente. Mas eu fico pensando, se Jesus vivesse no tempo agora, né, como um homem carnal, o que será que ele ia achar de tudo isso? Né? Com certeza ele ia ficar escandalizado. Porque nós conhecemos a palavra, nós temos a oportunidade de ver, sentir Jesus todos os dias na nossa vida e nós não valorizamos isso. É como a multidão queria andar atrás de Jesus porque tinha muitos doentes, muitas pessoas queriam ser curadas, muitas pessoas queriam milagre, mas e o abençoador? Né? Tem muita gente na casa de Deus assim também. Eu busco o Senhor Jesus porque eu quero ter um carro, porque eu quero ter um emprego, eu quero fazer um bom casamento. Mas e aí? E o resto? E o mais importante? Se você morrer, o que você vai levar lá no caixão? Seu carro, sua mulher, seu marido, seu emprego? Você não vai levar nada. E tem muita gente que não está preocupado, porque morreu, não acaba. Morreu, continua. Porque todos nós, naquele grande dia, nós seremos julgados pelas nossas ações, boas ou ruins. Então eu fico pensando, é tempo ainda de você querer dar uma voltinha lá fora? É tempo ainda de você estar aqui dentro, com o seu coração dividido, com o seu pensamento longe? Tem gente se preocupando com outras coisas, tem gente se preocupando, o que eu vou fazer depois do culto? Né? Eu vou sair para onde? Vou curtir aonde? Então, amados, nós não estou dando a receita disso, não estou falando para vocês que eu sou uma super crente. Mas eu estou falando para vocês de algo que Deus tem feito na minha vida e que tem aberto os meus olhos e meus ouvidos. Não dá tempo de perder, não é tempo de perder mais, não dá mais tempo de perder seu tempo precioso. Né? Quantas pessoas precisam de uma visita, quantas pessoas precisam de uma oração? Às vezes você ora só por você, só pela sua família. Deus, porque eu preciso disso, daquilo outro. Aí aqui tem N pedidos de oração. Você nem lembrou de orar, né? Às vezes o pastor cansa de falar, culto de terça-feira, culto de oração, quem pode, vem de manhã orar, vem à tarde orar. Aí tem muita gente que não pode por causa do trabalho, por causa dos seus afazeres. Mas tem gente que pode e não vem, porque não está preocupado com isso, não tem compromisso. Então, amados, uma coisa que Deus tem falado no meu coração: não adianta você vir também na casa do Senhor de segunda a segunda e você não ter compromisso. Porque o que você faz aqui, se você estiver fazendo para homem, isso não vai te levar para o céu.
Se você estiver fazendo para agradar o pastor, a mulher dele, o líder do seu departamento, isso não vai levar você para o céu. Então, amados, tudo que nós nos dispusermos a fazer na casa do Senhor tem que ser para a honra e glória do Senhor. Senhor, olha, eu estou vindo orar porque eu preciso de oração, porque a oração é combustível. Para você que tem seu veículo, se você não abastecer, você não tira do lugar. E a oração é assim: crente que não ora, não jejua, não lê a palavra, não cresce. Eu aprendi isso. Então, eu levanto mais cedo lá em casa antes de fazer minhas coisas. Isso, eu sei que muitos falam, eu não estou falando isso para me agradecer, mas eu aprendi a fazer isso. Primeiro lugar, antes de eu colocar o alimento na boca, é a palavra e a oração. Porque se eu não orar, se eu não ler a palavra, se eu sair aí para a rua, se alguém precisar de uma visita, de uma oração, o que é que eu tenho? Como que eu vou colocar a mão na pessoa e vou orar se eu não estou revestida? Então, amados, vamos gastar mais o nosso tempo, não é gastar. Deixa eu até usar outra palavra. Vamos investir mais o nosso tempo no reino. Então, se você gosta de vir aqui na igreja, você gosta de louvar, você gosta de adorar, e você acha que isso é suficiente, infelizmente eu quero dizer para você, isso é muito pouco, porque isso não vai te levar para o céu. Se você até gostar, se você frequentar, você vem, assiste o culto, mas você não tiver uma vida de compromisso com o Senhor Jesus, se você ainda não renunciou às coisas que te impedem de andar realmente com Ele, amados, você está perdendo o seu tempo. Porque isso não vai te levar para o céu. Você pode ter certeza que não vai. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Então não é porque seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido é evangélico que você pode se garantir. Porque a salvação é individual. E Jesus, Ele nos dá livre-arbítrio. Né? Nós temos a oportunidade de escolher. Ou nós vamos ser crentes de verdade, ou nós vamos ser mundanos. Até porque, na outra passagem que eu li aqui lá em 2 Pedro, está falando que aquele que conhece a palavra, né, já experimentou de todas as coisas, mas renunciou, voltou atrás, é pior do que aquele que não conheceu. Então, se você conhece a palavra do Senhor Jesus, se você conhece a palavra de Deus, valorize, coma dele, convivam todos os dias. Porque se você renunciar, você é pior que o mundano. Porque o mundano que está lá fora, amados, a Bíblia diz que o mundo já é maligno. Então, quem já está lá fora, está perdido. Porque quem está dentro e está com o coração lá fora, é pior do que quem já está. Porque o diabo, vocês acham que o diabo está preocupado com quem já está lá fora? O diabo não. O diabo está preocupado com quem está aqui dentro. Aí, você, o que acontece? Eu estou dentro da casa do Senhor. Mas o inimigo, ele sabe aonde é o seu ponto fraco. Por isso que eu estou falando aqui. Amados, não podemos ser crentes de fachada. Né? Aqui você é uma coisa. Lá na escola, você é terrível. Na faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança. Tem gente que é verdade, gente fala que fulano é crente. Meu Deus do céu. A hora que briga com o marido, eu escuto o prato voar na parede. Né? Colocam um som alto e terrível. Ficam até altas horas aí no portão da casa falando alto, uma zoeira aqui. Então, amados, você vem na casa do Senhor, faz tudo isso lá fora. Que testemunho você está dando? Que eu e você estamos dando? Compramos as coisas, não pagamos, né? Então fica difícil. Tem muita gente perdendo tempo com essas coisas, dando mau testemunho, envergonhando a igreja, envergonhando o seu pastor, porque a primeira coisa que eles falam, também fulano, da igreja tal. A igreja tal, a igreja da porta larga, da porta aberta, tudo pode. Amados, tudo pode nada. Porque aqui em cima, todos que sobem aqui em cima, eles têm pregado como é que eu e você devemos andar. Então, se nós não estamos andando da maneira que o Senhor quer, é culpa nossa. Não é culpa do pastor, da pastora, culpa dos líderes. É nossa culpa, é nossa responsabilidade. Nós estamos aqui, nós estamos cansados de ouvir a palavra. Nós estamos cansados, a letra da música, tem gente que canta, não sabe nem o que está cantando. Então, você canta, você vê as coisas acontecerem, mas você está de pé.
Então, quer dizer, que transformação é essa que Jesus está fazendo na sua vida? Porque tem gente que fala, Senhor, entre aqui, tira tudo que não te pertence da minha vida. Só que tem gente que tem medo de fazer isso. Por quê? Porque não quer abrir mão, amados. Tem gente que gosta das coisas erradas que está fazendo. Tem gente que gosta de dar mau testemunho. Tem gente que gosta. Aí fala, ai, Carlos, você está falando besteira. É verdade, amados. Tem gente que está tão acostumado a fazer isso que nem dói mais. E isso é terrível. Porque se Jesus contar para mim e para você hoje, e Ele nos encontrar dessa maneira, nós podemos ter certeza, né? Que nós perdemos o nosso tempo de vir aqui na casa do Senhor, igual um tempo desse chovendo. A gente podia estar em casa, dormindo, assistindo televisão, por aí. Então, nós estamos perdendo o nosso tempo, sim. Então, não faça mais, como diz aqui a palavra. Se você já comeu desse pão vivo, você já experimentou das coisas maravilhas, porque Deus, Ele não opera só na minha e na sua vida. Através de nós, toda a nossa família é abençoada. Se você verdadeiramente faz a vontade do Senhor, amados, as promessas, elas não se cumprem só na sua vida. Elas se cumprem na vida do seu irmão, se cumprem na vida do seu próximo. Então é isso que nós temos que estar preocupados. Deus, eu não estou buscando só para mim. Eu também quero ajudar meu próximo. Porque tem gente que é tão egoísta que quando ora nem lembra do irmão. E não é isso que o Senhor Jesus quer. Então, se você conhece a palavra, você sabe também que a promessa só vai se cumprir na sua vida quando você fizer as boas obras, quando você orar, quando você jejuar, quando você visitar seu irmão, quando você abrir seu coração para ajudar seu próximo, aí Deus vai operar na sua vida. Porque muitas vezes nós também estamos tão preocupados com a gente que o outro passa despercebido. Às vezes você está no culto, sentado no banco, tem alguém do seu lado de cabeça baixa, você vê que está oprimido. Você não tem coragem de colocar a mão nele e fazer uma oração pelo irmão, deixa o irmão embora. Você sabe da maneira que ele chegou aqui? Esses dias eu estava aqui no culto, Deus revelou para o pastor Omir que tinha uma pessoa dentro da casa do Senhor que o inimigo tentou ceifar a vida dela. E isso é terrível, porque isso, no meio de nós, mas quem é evangélico não tem depressão, não tem ataque do inimigo. Mentira! Tem sim, amados. Nós vivemos nesse mundo todos os dias. O inimigo, ele tenta nos passar uma rasteira. Então, se você não estiver firme na rocha com o Senhor Jesus, se você não orar, se você não jejuar pela sua vida e da sua família, o inimigo vai saquear a sua casa. Aí você vai entrar em depressão, sim. A sua família vai ficar doente, sim. Vai faltar as coisas na sua casa, sim. Por quê? Porque está todo mundo desprotegido. Então, é tempo da gente ainda ficar perdendo tempo? É hora da gente estar preocupado com o que vai acontecer lá, com o que vai ter depois? Não é hora. É hora de nós nos colocarmos na posição e falar, Senhor Jesus, olha, Deus me apontou, Deus me mostrou para ti. Então, entra realmente na minha vida. Faz uma limpeza. Mas eu não consigo. Eu já tentei largar de tal coisa e não consigo. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, ela chegou para mim, ela abriu o coração dela, ela falou, olha, eu tenho um vício, eu fumo, e eu não estou conseguindo largar. O que eu faço? Eu falei para ela, a última coisa que você deve fazer é pensar em abandonar a fé. A Bíblia diz, vem como estás. E a Bíblia diz que nós conhecemos a verdade vai nos libertar. Então, amados, eu ia falar para ela assim, não, enquanto você não for liberta, acho melhor você não ir para a igreja. Não. Outra pessoa sem sabedoria falaria isso para ela, é pecado, você está em pecado, é melhor não ir para a igreja. Amados, qual é o melhor lugar de se estar para nós nos libertarmos dos nossos pecados? Não é a casa de Deus. Aí eu falei para essa pessoa assim, olha, eu vou orar por você. E faz aquilo que domingo passado o pastor falou aqui na igreja. Joga seu cigarro no chão. Na hora que te der aquela vontade, você vai pôr o cigarro na boca, você joga no chão. Põe uma bala na sua boca, come alguma coisa, mas tenta se libertar do seu vício. Você vai conseguir em nome de Jesus. Então, amados, assim é para a minha vida e para a sua. Tudo aquilo que tem impedido você de herdar o reino, tudo aquilo que tem impedido você de ter um compromisso real com o Senhor Jesus, lança fora. Mas eu vou perder as coisas que eu mais gosto de fazer, amados, mas é perdendo que você vai ganhar a vida eterna. Se você continuar preso às coisas desse mundo, à sua carne,
o seu espírito não vai crescer, amados. E Jesus, ele não quer a sua carne. Ele precisa do seu corpo, sim, para fazer a obra, para pregar, para evangelizar, para estar aqui, para adorar o Senhor. Mas se o seu espírito não estiver fortalecido, o inimigo vai te derrubar, amados. Ele vai passar uma rasteira em você. E aí, pode ser que dê tempo ainda de você voltar como filho pródigo para a casa do Pai. Mas pode ser que não dê tempo. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos vão ser escolhidos. Então, todos nós estamos tendo a oportunidade de comer esse pão vivo todos os dias, aqui, lá, acolá. Só que enquanto você não renunciar, você e eu, aquilo que nos prende de fazer a vontade do Pai, de nos deixar nas nossas vidas santificadas, amados, nós estamos perdendo. E perder é horrível, ninguém gosta de perder. Mas para você obter uma vida após a morte, lá na glória, para você ser salvo, você tem que perder sim. Porque senão não vale a pena, amados. Não vale a pena vir para a igreja, não vale a pena fazer as coisas que nós estamos acostumados, porque nós já sabemos qual vai ser o nosso fim. Né? Se fôssemos católicos, nós falaríamos assim, mas ainda tem um purgatório. Mas nós somos evangélicos, nós conhecemos a palavra do Senhor e não existe purgatório, amados. Né? A Bíblia é bem clara, é céu e inferno. Ou eu tenho uma vida de santidade na presença do Senhor e vou em rumo ao céu e, sabe, contagio aqueles que estão ao meu redor para que todos caminhem para o céu, ou eu estou perdendo meu tempo, o meu fim é o inferno. Porque, igual eu falei, não adianta você vir para a casa do Senhor de segunda a segunda, participar de todas as coisas, mas se o seu coração não está aqui, se o seu coração não está em Jesus, se você não está renunciando, não adianta. Não adianta. Porque o seu fim não é o céu. Você pode ter certeza que não é o céu. Então, amados, vamos fazer uma análise daquilo que nós temos feito. Senhor, onde é que eu tenho errado? Porque, amados, eu sei onde eu erro. E cada um de nós somos muito inteligentes. Né? A Bíblia diz que Ele nos criou imagem e semelhança. Só que nós temos a mania de deturpar a imagem e a semelhança daquele que nos criou. Porque se nós fôssemos imagem e semelhança de Deus, nós não faríamos tantas coisas erradas. Então, peça ao Senhor Jesus direção. Senhor, aonde eu estou errando? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso me esforçar. Eu quero parar de fazer isso que estou fazendo, porque isso não vai me levar para o céu. Peça, clame ao Senhor. Mas eu não consigo. Ore mais, jejue, busque. Até porque, amados, esses dias eu estava pensando. A Bíblia também, além das promessas, Deus ele nos deixou tantas coisas. Nós temos tantos dons. Né? Às vezes nós estamos tão preocupados em buscar algo na matéria para que as pessoas vejam que nós somos diferentes. Você já se preocupou para buscar algum dom? Nós temos 9. Eu não falo em língua, então? Mas eu não profetizo, eu não curo. Então, se nós estivéssemos preocupados em receber aquilo que o Senhor tem de melhor, o material, gente, é bênção. Deus acrescenta. Mas quando nós estamos preocupados com o espiritual, porque a matéria de nada vai se aproveitar. Ela não vai nos salvar. Até porque se a matéria fosse nos salvar, a maioria das pessoas que estão menos favorecidas, elas não herdariam o reino. Porque o que elas têm para oferecer para o Senhor Jesus? O mínimo. Deus só levaria para o céu os ricos. E por acaso ele está preocupado com os ricos? Ele está preocupado sim, que algum de nós que esteja na posição, alcance o rico lá fora. Porque, amados, aquele que é pegado com bem material, só está preocupado com a riqueza, com aquilo que pode ganhar lá fora, não está preocupado com a obra, não está preocupado com o próximo, com aquele que passa necessidade, você pode ter certeza que esse vai ficar. Então, amados, é tempo de parar e pensar. Senhor Jesus, eu estou comendo o suficiente? Porque alimento material, nós não temos deixado faltar. Deus tem abençoado a minha vida, tem abençoado a sua casa. Eu tenho certeza que Deus tem suprido as suas necessidades. Agora, e as outras coisas? Então, é tempo de parar e pensar assim.
Senhor, até hoje eu caminhei na sua casa, eu entro, saio, ouço a palavra, eu canto, eu oro, eu prego, eu jejuo, eu danço, eu ministro, mas tem várias coisas que não me deixam ter compromisso com o Senhor. E eu sei, porque eu sei, e você também sabe, que se o Senhor Jesus voltar hoje, se você está apto para subir. Nós não somos inocentes na nós somos muito inteligentes. Então, se nós usássemos essa nossa inteligência para o bem, nós veremos o seguinte: aquilo que é carnal, que eu perder, Deus vai me acrescentar lá em cima. Agora, é hora de se preocupar com aquilo que Deus tem para te dar lá em cima. Tem muita gente que não é mais usada na presença do Senhor. Tem muita gente que ainda está no banco, ainda não descobriu o seu talento. Por quê? Porque não houve uma entrega total do Senhor Jesus. Tem coisas que te prendem. Então, você está deixando de aproveitar o que o Senhor tem de melhor, amados. Porque Deus tem feito isso na minha vida. Eu falei para o Senhor Jesus que eu nunca mais, tudo que me prendia de estar na presença do Senhor, Ele não está fora. Porque é maravilhoso sentir a presença de Deus. Não tem coisa melhor que você dobrar seu joelho e você ouvir Deus falar com você. Você ouvir Deus falar com você em sonho, na palavra, através do irmão. Não tem coisa melhor. Agora, o pior é você dobrar seu joelho e a sua oração não passar do teto. Por quê? Minha oração não está passando do teto. Você sabe por quê. Assim como eu também sei. Então, amados, vamos parar de perder nosso tempo lá fora, aqui, acolá, com as coisas deste mundo. O que nós temos que nos preocupar é andar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor, deixar com que Ele nos transforme a cada dia, para que nós sejamos bênção aqui, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que você esteja, que você seja bênção, que as pessoas olhem para você e para mim e falam: vale a pena servir o Senhor Jesus. Porque tem gente que olha para muitos e fala: eu ir para a igreja, olha fulano, olha ciclana, fala fofoqueira, fala mais que a boca, só faz discórdia no trabalho. Então, amados, que nós venhamos pedir para o Senhor Jesus: Pai, eu quero ser diferente. Eu quero poder abrir minha boca quando eu falar, as pessoas darem crédito naquilo que eu estou falando. Porque as pessoas têm que olhar para você e ver que você é a diferença. Né? Deus, Ele quer te usar todos os dias, Ele quer te usar. Mas você muitas vezes impede do Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Por isso que você não tem muitas coisas, amados. Tem gente que poderia estar muito melhor, mas não está porque tem barrado a operação do Senhor Jesus. Amados, e perder muitas vezes é muito bom. Porque aquilo que o Senhor acrescenta, Ele dá em dobro. Então, amados, tem muita coisa que vale a pena perder para você poder ganhar. Vale a pena perder sim, para você poder ganhar. Porque a Bíblia diz que Ele não quer que nem eu e nenhum de vocês que estão aqui se perca. Ele não quer. Deus, Ele te ama. Jesus foi a maior prova disso. Aqui, o preço que Ele pagou na cruz, nem eu nem você pagaria mais. Aquilo não foi um ato histórico para Ele falar: que bonzinho, né? Isso já era plano de Deus para a minha vida e para a sua. Então, amados, é hora de nós queremos mais do Senhor. Senhor, eu quero ser mais usada. Se eu canto aqui, eu quero cantar mais. Se eu canto também, eu quero pregar, eu quero evangelizar. Amados, nós não temos, em Jesus nós podemos todas as coisas boas. Né? Porque a Bíblia diz que todas as coisas, né, nós podemos fazer todas as coisas, mas nem tudo convém para o Senhor. Mas em Jesus você é mais que vencedor. Por maior que seja a sua luta, o seu problema, quando Jesus habita dentro de você, Ele faz milagre. Não só na sua vida, mas em toda a sua família. É isso. Para isso que nós conhecemos a palavra, porque nós queremos ser transformados, amados. Né? Não adianta eu vir aqui ouvir, a mensagem é boa, a mensagem hoje está muito boa. E não acontecer nada, amados. Não pode entrar aqui e sair o outro. Tem que entrar aqui, ó. Então, Jesus,
Entra na minha vida, Jesus. Faz uma faxina aí. Tira tudo aquilo que está me impedindo de conquistar o caminho. Tira, Senhor. Ai, Deus, mas eu tenho dificuldade de tal coisa. Mas opera, Deus. Me ajuda, me fortalece. Serviço. Seja lá o que for, amados, não importa. Nós não somos santos. A Bíblia diz que santos só era o Senhor Jesus, mas nós podemos nos esforçar para sermos melhores. Porque no dia da manhã, o que eu e você esperamos? Não é a vida eterna? É isso aí, é a vida eterna. Então, é caminhando aqui na terra, é fazendo a obra, é fazendo a vontade do Senhor que você vai alcançar. Agora, enquanto você estiver parado aí no banco, bloqueando aquilo que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida, amados, você também está perdendo seu tempo. Então, deixa Deus te usar, amados. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Seja uma bênção lá fora. Né? Deus tem tido promessas, Deus tem usado muitos pregadores para falar que as casas de oração aí não vai nem caber, vai ter que fazer uma adaptação daqui uns dias. Mas por quê? Realmente Deus vai derramar um grande avivamento. Graças a Deus por isso, porque muitos ainda não ouviam a palavra do Senhor. Mas nós que estamos aqui dentro, não deixemos isso passar. Não queiramos sair. Pelo contrário, aproveitemos a cada dia mais. Se você ora, você acha que você ora bastante, ore mais, jejue mais, congregue mais, leia mais a palavra. Porque quando você estiver lotado e as outras casas de oração, você vai ver que isso é promessa de Deus se cumprindo. Então, seja uma bênção. Deixa o Senhor te usar. Seja bênção lá fora. Traga mais pessoas. Não saia. Porque você vai estar perdendo. E você foi chamado para ganhar. Porque se você conhece Jesus, se você já deu a oportunidade de entrar na sua vida, amados, deixa Ele te usar. Não tem coisa melhor do que ser usado por Jesus, amados. Deixa Ele te usar. Renuncia. Perca sim, para que você possa ganhar. E para que quantos mais o Senhor colocar no seu caminho, venha ganhar também. Então, eu quero encerrar aqui a minha mensagem. E eu gostaria de convidar todos aqueles essa noite que têm um desejo no seu coração de que o Senhor Jesus mude a sua vida. Porque todos nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas o Senhor Jesus, Ele estende as mãos todos os dias. Foi por isso que Deus ainda não deixou Ele voltar. Porque Ele está tendo misericórdia da minha vida e da sua. Só que Jesus, Ele vai voltar, vai ter um grande dia do arrebatamento. Mas Ele pode voltar para você ainda hoje. E para mim também. Então, amados, não saia daqui se você precisa renunciar àquilo que tem impedido você de ter um compromisso com o Senhor. Eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente. Nós vamos estar orando, intercedendo pela sua vida. E você não vai mais ser o mesmo em nome de Jesus. Porque Deus, Ele quer me usar, mas Ele quer usar você que está aí no banco e que tem impedido Ele de trabalhar na sua vida. Não importa o que você tem feito. Não importa. Para mim, o pastor, não interessa. Porque você sabe aquilo, e eu sei também que nós fazemos de errado. Mas a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, amados, é tempo de nós nos reconciliarmos com o Senhor Jesus, sim. É tempo de nós endireitarmos o nosso caminho, sim. Porque tudo que nós renunciarmos hoje, nós vamos ganhar amanhã. Então, se você sentiu no seu coração que você precisa de uma mudança, que você quer dar mais para o Senhor Jesus, para que Ele possa trabalhar na sua vida, você pode vir aqui à frente que nós vamos orar. E Deus, Ele vai falar com você, Ele vai te abençoar, e eu creio que Ele vai mudar a sua vida sim, porque Ele é Deus. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Então, se Deus te prometeu algo, amado, mas eu não quero, está demorando. Mas Deus sabe, amado, porque ainda não te deu. Então, não se apegue nisso. Venha, o Senhor Jesus, Ele quer a sua vida. Jesus quer fazer uma transformação na sua vida. Então, venha, em nome de Jesus. Vinícius,
Coloca a música para mim, por favor. Eu gostaria de que você prestasse atenção na letra dessa música. Essa música fala sobre Jó. Jó era um homem íntegro, mas Deus deixou que a vida dele fosse provada. Mas Deus provou o caráter dele e ele foi abençoado 3 vezes mais. E eu creio que esse Deus ele pode fazer isso na sua vida. Em nome de Jesus. Gostaria de convidar os pastores, os diáconos, para vir orar pelas pessoas que estão ali na frente, em nome